bem-vindos, já está gravando a nossa orientação pré-embarque para vocês que vão começar agora em maio. Dani, quer começar? Sim, claro. Bom, sejam todos bem-vindos, né? Acho que a gente já conversou com a maioria de vocês, sejam pessoalmente, seja virtualmente. Então, umas boas-vindas a vocês. Tem gente que vai assistir essa gravação posteriormente, então também é importante, cerca de 1 hora de duração que dura essa nossa reunião. É uma orientação pré-embarque, basicamente com informações práticas dos próximos passos, né? Imagino que todos vocês já aplicaram para o visto antes, alguns já receberam, outros ainda não, mas vamos falar desde os últimos procedimentos da matrícula, como submeter essa aprovação de visto, informações práticas sobre aeroporto, chegada no Canadá, adaptação, os sistemas que vocês vão utilizar e que já devem estar familiarizados. Então, muita informação prática aí nesses próximos 45 minutos, 1 hora. Como estamos só nós 6 aqui, acho que não tem problema nenhum se quiserem abrir a câmera, falar a qualquer momento. Como eu disse, é super informal. Então, vamos passar, Débora? Esse é o time do Facial no Brasil, né? Facial tem uma comunidade brasileira grande, principalmente comparada com os demais escolas canadenses. Acho que London atrai muito brasileiro por diversos motivos, né? A fácil conectividade com o Brasil, está perto ali do Aeroporto Internacional de Toronto. Mesmo assim, London tem seu próprio aeroporto, só 1 hora de fuso horário com o Brasil em si. Fora a questão do crescimento econômico da cidade, da qualidade de vida, e nós vamos falar algumas coisinhas do destino, reforçar algumas coisas que vocês já sabem. Mas então faz um sucesso no Brasil, por isso o time Facial composto aqui no Brasil pela minha colega Débora, por mim e pela Letícia, que cuida de todo o nosso departamento digital de marketing, não só do Brasil, mas de toda a América Latina. Então, contem conosco. Vocês foram colocados em um grupo de WhatsApp, nossos contatos de WhatsApp estão lá, é só dar uma olhada nos membros. Então, podem entrar em contato a qualquer momento. Com vários de vocês eu já conversei por WhatsApp antes, a Débora também. Então, esse canal está todo aberto. Nosso trabalho é exatamente ajudar vocês nas orientações, na adaptação e assim por diante. Bom, como eu disse, essa sessão está sendo gravada e vai ser enviado por e-mail. Junto com esse e-mail vai vir um quiz, né, para ver se vocês acertaram as questões e ficaram atentos. O prêmio do quiz é basicamente um moletom super estiloso do Fashion. Eu tenho um, a Débora tem outro também, né, Débora? A Débora fica bem Faz melhor do que em mim, sucesso. mas não deixe de ser bem estiloso. Um moletom, um hoodie, como é chamado lá no Canadá, né? Um hoodie do Facial. Então, Pode- recebendo esse e-mail, preencham esse quiz para concorrer, porque a gente tem um grupo, né, de 10, então vão ser os 3 primeiros que responderem o quiz, depois de enviar. Perfeito. Bom, então falaremos algumas informações práticas dos campos, né? A maioria de vocês está no campus principal ou no campus do downtown. Falaremos das últimas etapas de submeter documentos. Vocês que lá atrás vocês já submeteram todos os documentos, receberam a Letter of Acceptance, né, a famosa LOA, para solicitar o visto, juntamente com um novo documento que é o Attestation Letter. Enfim, estão em processos de solicitar o visto ou já receberam. Então, tem um formulário que é o que finaliza toda essa matrícula, chamado International Student Form. Já receberam por e-mail também. Qualquer dúvida, nos avisem, nós vamos falar dele mais para frente. Então, isso é o que finaliza a matrícula de vocês. Uma vez a matrícula finalizada, nesse formulário vocês também colocam a data que estão embarcando para o Canadá, ou se já estão no Canadá, e assim por diante, para que, após submeter esse formulário, vocês consigam ver também naquele sistema Web Advisor, que é o sistema da secretaria, horários de aula, parte financeira. Então, isso tudo vai abrir para vocês neste Web Advisor. E aí vamos dar umas dicas práticas também de aeroporto, que é apresentar na imigração, né, para a fronteira do Canadá, digamos, para
o porteiro lá do aeroporto em si, já que vocês solicitaram um visto de estudante, vocês têm que pegar um study permit na chegada, então são algumas dessas informações práticas que nós vamos passar para vocês, e claro, as datas importantes e os recursos que vocês vão ter acesso lá dentro do campus. Tá tendo um Gente, aqui delayzinho. estamos em um grupo pequeno, mas é só para recordar de alguns de vocês, eu lembro de cor, de outros nem tanto, né? Márcia, eu sei que você está indo fazer o Early Childhood Education, né? Rafael, eu sei que você está em Belo Horizonte, mas se puderem escrever aqui do chat, gente, de onde que vocês estão falando, em qual programa vão começar lá agora em maio, só para a gente recapitular um pouquinho. Podem trocar figurinhas. Lembrem, todos vocês estão dentro do grupo nosso do WhatsApp. Ele é um grupo de recados, gente. A ideia não é ficar fazendo né, anúncios lá dentro, por isso que ele é bloqueado só para vocês receberem mensagens, são para lembretes, mas claro, vocês podem ver os membros e conversarem entre si, fiquem à vontade para interagir entre vocês lá no WhatsApp também. Eu não vou conseguir ler o chat, Dani, se puder Tô lendo. falar em voz alta aí para mim, e para todo Perfeito. mundo, né? Bom, Márcia, né, eu já adiantei que ela está fazendo Early Childhood Education, está falando de Piracicaba, a Júlia está de Sorocaba, a Ellen está de Madre de Deus da Bahia, vai para o curso de Artificial Intelligence, o Rafael está em Belo Horizonte, minha cidade natal, né? Atualmente eu moro em São Paulo, mas também sou de Belo Horizonte, ele está indo fazer o Business Supply Chain. Perfeito, pode passar, Débora. Bom, gente, algumas informações só para relembrar vocês aqui, né, sobre o Fanshawe O College, que Eduardo está entrando, tá, Daniel? tá Admitindo, né? ótimo. Seja bem-vindo, Eduardo. Talvez ele ainda esteja conectando o áudio. Começamos agora, Eduardo, seja bem-vindo. Só umas informações para recapitular, algumas dessas vocês já devem saber, né? O Fanshawe é um college público, um college grande, com mais de 22 mil alunos, super aberto para alunos internacionais. Então, mais de um terço desses 22 mil alunos full-time da faculdade são alunos estrangeiros. Então, dentre eles, nós, brasileiros e diversas outras nacionalidades, bastante latino-americanos, bastante asiáticos, europeus, africanos, enfim, são 140 nacionalidades presentes no campus. É super legal, vocês andam pelo corredor, parece que estão dando a volta ao mundo, gente de todas as culturas. Então, o Canadá e o Fanshawe são bem abertos aos alunos internacionais. Isso é bem interessante no Canadá como um todo. E aí, falando um pouquinho do college, agora um pouquinho de London em si, carinhosamente lá no Canadá chamada de The Forest City, por causa da quantidade de parques que tem, né? Vocês já devem ter ouvido esse nome antes. Outro título que a cidade tem, esse segundo, dado pela própria Unesco, City of Music, por causa da quantidade de festivais de músicas que tem, principalmente agora no verão, junho, julho, agosto, vocês vão ver bastante dos festivais de músicas em si, né? Como tem o Fanshawe College, a Western University, estudantes do mundo inteiro, como o Canadá é um país muito aberto, são mais de 140 línguas falandas na cidade, claro que vocês vão usar o inglês o tempo todo, mas tem imigrantes do mundo inteiro em London, né? Estamos a 2 horas de carro de Toronto, 2 horas de carro de Niagara Falls, de carro ou de trem, né? Meia horinha de voo, lembra, London tem seu próprio aeroporto internacional em si, basicamente um a cada habitante da cidade frequentou o Fanshawe, então vocês vão ter a carteirinha de estudantes, todo mundo conhece o Fanshawe, essa é uma vantagem em si, então não deixa de ser um cartão de visita, e como toda cidade de Ontário, claro, né, estações muito bem definidas. Agora, vocês vão chegar no verão, mais ou menos novembro, dezembro, começa a esfriar um pouquinho,
Dezembro começa a cair a primeira neve, todo mundo está super empolgado, o Natal está chegando, aquela cena de filme americano que a gente conhece. E aí chega janeiro e fevereiro, neva bastante, né? Ninguém passa a amar a neve mais, porque tem que tirar da frente de casa, ela já começa a ficar um transtorno. Mas isso é janeiro, fevereiro, às vezes até meados de março. Agora está frio no Canadá, por exemplo, mas janeiro e fevereiro é o período de maior frio. As aulas não param. Inclusive, os meninos, né, do ensino fundamental, você vê as criancinhas indo para a escola, as férias grandes, né, dos colégios são julho, agosto, que é verão, então no inverno, apesar da neve, a vida continua. Eu acho que o primeiro ano brasileiro demora mais para se adaptar, mas no segundo ano vocês já vão ter bem adaptados às estações do Canadá em si. Pode ir passando, Débora. Pegou Bom, mesmo. gente, no final da apresentação, nós vamos compartilhar algumas informações interessantes sobre perfis do que seguir, sejam perfis profissionais, né, de empresas ou de agências econômicas da cidade em si, e também perfis culturais, né, das principais players da cidade de London, então os mercados em si, o ginásio onde acontecem os principais eventos, dicas de atividades em si, mas aí é nesse slide só para ilustrar algumas coisas das estações bem definidas e lembrar que o canadense aproveita muito essas estações do ano em si, né? Agora eu falo, vocês vão chegar no verão, não deixem de ir nesses festivais de música, por exemplo, não deixem de ir à praia, obviamente, a gente é uma praia de lago, né? Estamos lá perto. Grand Bay, por exemplo, é uma das praias, e algumas outras, como Port Stanley. Então, são praias de lago, mas a gente nem vê a outra margem. O canadense aproveita bastante essa foto aí do cantinho direito que vocês estão vendo, é exatamente de Port Stanley, né? E isso se aproveita muito no verão, aproveita muito os parques e as reservas naturais. Lembra, estamos falando de The Forest City como um todo, e no inverno não deixem de aproveitar as atividades de inverno também, como esqui, descer de esse snow tubing aí, né? Não tem grandes montanhas, então não são grandes estações de esqui, mas são estações pequenas que é ótimo para divertir, principalmente para nós que somos iniciantes na neve em si. Pode ir passando, Débora. Gente, todos vocês que estão presentes aqui online estão indo para o campus principal, certo? Da Oxford Street, né? Eduardo, você chegou agora. Qual que é o seu curso mesmo? Me relembra aqui, por favor. Vai escrever no chat? Senão... Se quiser, pode escrever no chat, não precisa abrir o microfone nem a câmera, mas eu imagino que todos vocês, ou 90%, inclusive de quem está assistindo, vai para o campus principal, que é o campus da Oxford Street, ou o main campus, né, que a gente chama. Esse é o campus principal. A maioria dos cursos acontecem aqui, inclusive é onde tem todas as facilidades maiores do nosso campus, como dormitório estudantil, como academia, como clínica e assim por diante. Então, é uma infraestrutura super legal. Vocês vão se adaptar relativamente rápido ao campus. O campus é grande, dividido por edifícios, mas todos os edifícios são conectados e vocês vão ver sempre na tabela de horários de classes de vocês que a aula X vai acontecer segunda-feira, às 10 horas da manhã, no prédio A, na sala A2024. Então, sala A2024 quer dizer que é no prédio A, e se é 20 alguma coisa, é porque ela é no segundo andar. Se é sala A10 alguma coisa, é porque ela é no primeiro andar. Então, uma vez que vocês pegam isso, fica super fácil de se locomover dentro do campus. Como eu disse, é todo interconectado. Pode ir passando, Débora, para a gente falar dos outros campos. Para quem estiver online, também temos estudantes em outros campos em si, que é no downtown da cidade, né?
Então, para os cursos de Digital Arts, para os cursos de hospitalidade, para os cursos de culinária, né? Um prédio no centro da cidade, do lado do Covent Garden Market, que é uma das referências em si, de mercado lá em London, de centro cultural. Então, é uma é um dos outros campos que vocês vão assistir. Lembra, todos vocês, estudantes, têm acesso a todos os campos. A carteirinha de estudante é uma só, que é o estudante do Fanshawe College, e ela abre todos os campos. Então, se alguém não estiver no campus principal, mas quiser frequentar academia, esse tipo de coisa, obviamente está aberto para você também, né? O estudante do Fanshawe é o estudante do Fanshawe, independente do campus que estiver estudando. No sul da cidade, nós temos alguns cursos de pós-graduação. É o caso, não sei se tem alguém aqui que vai para o campus do South Campus, mas, né, como o próprio nome diz, South Campus é no sul da cidade, em frente a esse maior shopping da cidade, que é o White Oaks Mall. Então, é um campus super novo, super high-tech, mais focado para os cursos de pós-graduação em si. Talvez tenhamos estudantes lá, todo ano tem algum estudante começando no South Campus também. De qualquer forma, o transporte público é super fácil lá em London. São linhas de ônibus, estão todas disponíveis no site do transporte público da cidade e tudo integrado com o Google Maps, super fácil de se locomover também. E aqui há um mapa ampliado aí da região de London em si, lembrando que também temos os campos regionais, são cidades ali em volta como St. Thomas, Woodstock, Simcoe. Lembra, o Fanshawe é um college público, ele cuida de London e região. Acho que não está presente aqui, nós temos um aluno na escola de aviação, lá em London mesmo, pertinho do campus principal, seguindo a Oxford Street. A Oxford Street, inclusive, é o caminho para o aeroporto da cidade. Então, os cursos de aviação acontecem dentro do hangar que o próprio college tem lá no aeroporto em si, com aviões de verdade, para aprender essa parte de manutenção. Então, teremos estudantes espalhados aí nos nossos prédios. Gente, ótimo. Agora que recapitulamos um pouquinho, né, da cidade, do Fanshawe College, vamos dar algumas informações mais práticas de lembrar aí as datas de chegada, quando submeter, qual documento e assim por diante, né? A janela sugerida de chegada do Fanshawe College é a partir do dia 1º de abril até o dia 4 de maio, porque vocês ficam cobertos pelo seguro exatamente a partir dessa data. Tá? E é quando a gente oferece aquele serviço de transfer para os alunos que estão indo sozinhos, tem um transfer compartilhado do Aeroporto Internacional de Toronto para o centro de London. Então, se estiverem indo sozinhos, sem cônjuges, né, ou sem filhos, ou sem pets, é uma cortesia que vocês têm nesse transfer compartilhado que leva do Aeroporto Internacional de Toronto até o centrinho de London. Então, é oferecido também somente nessa janela, essa cortesia em si, e pedimos para que até o dia 7 de abril seja submetido o International Student Form. Esse formulário, vocês receberam um link por e-mail, se tiverem dúvida, podem nos mandar mensagem a qualquer momento. É um formulário que você loga com o mesmo login do Web Advisor, né? Aquele mesmo usuário em si que vocês têm do Web Advisor, e você submete ali naquele formulário tanto a carta de aprovação do visto, né? Pode ser aquela carta que o consulado pede, né? Na hora que ele vai aprovar o visto, ele fala, por favor, enviar o passaporte porque o seu processo de visto foi finalizado, que é o Passport Request Letter. Essa carta já é suficiente para dar upload nesse formulário, e nesse formulário você fala também quando que está indo viajar para o Canadá, e aí se submete essas informações. São essas informações que finalizam a matrícula de vocês. Eu sei que tem gente que já submeteu e sei que tem gente que o visto ainda não saiu. Assim que sair, é só submeter esse formulário até o dia 7 de abril. E no dia 5 de maio, o primeiro dia oficial da aula em si. O primeiro dia oficial da aula é uma orientação do seu programa. Vocês vão assistir com seus colegas de sala, né? Não é matéria em si, é geralmente o coordenador e o professor, um dos professores que dá essa orientação aí específica
específica do programa de vocês. Ela é obrigatória, ela é presencial e vocês vão receber um timetable também por e-mail para mostrar exatamente o horário e a sala que vocês têm que estar presentes nesse dia 5 de maio. Pode passar. Bom, geralmente vocês estão bem caladinhos, mas muitos dos estudantes têm dúvidas sobre questão de acomodação. Imagino, então, que a maioria de vocês já estejam com alguma acomodação reservada em si, né? Nós vamos recapitular essa questão do International Student Form e algumas dicas sobre bagagem, o que colocar e o que não colocar na bagagem, o que colocar e o que não colocar na bagagem de mão, por exemplo. Pode ir passando, Débora. Junto com o e-mail, gente, que vai ser enviado com a gravação dessa sessão, também irão alguns PDFs com dicas de acomodação e alguns hotéis da região. Claro, hoje também está tudo online, é só algumas sugestões. Tem muita gente que quer chegar um pouco antes, fica em um hotel ou mesmo até em um Airbnb para procurar algum apartamento. Tem gente que já submeteu o formulário para solicitar a reserva da acomodação dentro do campus em si. Então, lembra que temos residência estudantil para aqueles estudantes que estão indo sozinhos, né? Não dá para levar a família para dentro da residência estudantil. E outras opções também para ver anúncios de pessoas dividindo apartamento, etc. É nesse link do Off-Campus Accommodation, a gente tem uma parceria com o Place for Students, né? Que vários estudantes colocam anúncios lá, e imobiliárias também. Então, é possível ver desde apartamentos privativos individuais até pessoas que estão em casas e estão com um quarto disponível para aquele outro estudante. E, por último, ainda também tem a opção de casa de família, caso vocês se interessem de ter essa experiência de morar com uma família canadense ali em London. Voltando na exigência do International Student Form, né? Reforçando aí o prazo do dia 7 de abril. Como eu disse, é ele que finaliza a matrícula de vocês. Se por um acaso o visto de vocês não saírem até o dia 7 de abril, a matrícula de vocês fica congelada, ela é retirada, né? E aí, se ele sair antes ainda do curso começar, e se obviamente ainda houver vaga no curso, a gente reativa essa matrícula, caso vocês queiram manter o intake de maio. Caso contrário, é possível solicitar um adiamento desse início das aulas para o próximo intake disponível. Tem um intake começando em setembro, tem um intake começando em janeiro, então a gente tem que dar uma olhadinha na disponibilidade, mas é possível adiar, caso necessário, esse início. Bom, como eu disse, nesse formulário basta dar upload da carta de aprovação de visto. Então, a primeira coisa quando a gente solicita o visto, quando o visto é aprovado, a gente recebe esse documento do consulado que chama PPR, Passport Request Letter. Ele serve e depois que vocês recebem o passaporte, vem uma carta junto com o passaporte falando: seu study permit foi aprovado, apresente essa carta na sua chegada do Canadá. Então, seja uma carta ou seja outra, já comprova esse study permit aprovado. Afinal, o study permit mesmo em si, vocês só recebem na imigração, na chegada lá no Canadá. Pode ir passando, Débora. Bom, como recapitulamos lá no início, a janela sugerida de chegada é do dia 1º de abril ao dia 4 de maio. Alguém presente aqui já está no Canadá, gente? Se puder escrever no chat aí, caso alguém esteja no Canadá. Mesmo já estando no Canadá, tá? É necessário preencher aquele formulário da mesma forma, mas essa janela é quando a gente oferece esse serviço de transfer compartilhado, né, do aeroporto internacional para o centro de London em si. Então, quando se preenche o International Student Form, informa que o visto já foi aprovado, informa a data de chegada e tica ou não, quero receber esse serviço de transfer compartilhado, coloca-se os dados de voo para que nós podemos fazer a reserva do serviço de transfer para vocês. Lembra, não é um transfer privativo, é um transfer compartilhado com outros estudantes do Aeroporto Internacional de Toronto até o centro de London em si.
Bom, ninguém manifestou que já está no Canadá, então estou supondo que todos vocês ainda estão no Brasil. Chegou o momento, né? Visto aprovado, formulário submetido, tudo pronto, passagem comprada, está na hora agora de viajar para o Canadá. O que levar, então, consigo, né? O que vai ser cobrado de mim no aeroporto e quais documentos eu tenho que estar em mãos. No nosso site tem um checklist, se vocês quiserem consultar depois, mas basicamente o que tem que ter em mãos é: aplicamos para o visto, recebemos o visto de volta em nosso passaporte, né? Então, o visto no passaporte, obviamente necessário. Assim que esse visto é aprovado, essa imagem modelo que está aí no slide é exatamente a imagem modelo de um Study Permit Approval Letter. Então, quando o visto é aprovado, vocês enviam um passaporte, o visto é colado no passaporte, vocês recebem um passaporte de volta com essa carta falando: parabéns, o Study Permit foi aprovado, é necessário levar essa carta para o Canadá. Volta só uma, Débora, por favor. Um minutinho que estou admitindo uma estudante. Travado aqui, viu? Trava mais um pouquinho, voltar 2 slides naquele checklist. Gente, não está voltando, acredita? Vai ali embaixo no cantinho, aí dá para voltar. Vai aparecer um menuzinho que você consegue. Se clicar em qualquer lugar, ele só vai para frente mesmo. Bom, Isso aí. Obrigado. Então, os documentos, né, da aprovação do visto, voltando aqui nesse checklist. Então, vão chegar no Canadá com o visto estampado no passaporte. Essa cartinha que o visto foi aprovado, né, ela mesmo fala: favor levar essa carta para o Canadá. É porque na chegada do Canadá vocês vão passar pela imigração. Diferente de uma imigração quando se viaja a turismo, né, gente? Que a gente só chega, mostra o passaporte, recebe um carimbo e segue para pegar a mala, etc. Esse visto de estudante para o Canadá, na chegada a gente pega um study permit. Então, por isso que é necessário ter esses documentos em mãos. Junto com essas aprovações, que é o visto, mais o Letter of Introduction, ou Study Permit Approval Letter, é o mesmo nome, tem que ter a LOA, lembra que vocês usaram para solicitar esse visto, então a carta de aceite, a Letter of Acceptance, isso mostra que vocês estão matriculados, mesmo já utilizando ela para solicitar o visto lá atrás, é necessário apresentar ela na chegada do Canadá novamente, na imigração canadense. Vocês, quando preencherem esse International Student Form, vão receber um e-mail falando: ok, formulário submetido, matrícula tudo ok. Então, isso é um documento que reforça ainda que sua matrícula está ativa. Qualquer outro documento solicitado, obviamente, pela imigração. Geralmente o pessoal não leva todos aqueles documentos financeiros que vocês utilizaram para o visto. Mas esse porteiro do Canadá, digamos assim, esse oficial de imigração, pode solicitar. Vocês têm fundos suficientes para se manter no Canadá enquanto estiver aqui? Tenha isso num drive, num e-mail fácil, pode ser mais ou menos os mesmos documentos que vocês utilizaram para a solicitação de visto. Acho que é difícil ele pedir isso, mas se pedir é bom vocês terem fácil acesso, e aí também saber falar onde que vou morar, onde que vou estudar, etc. Tenham essas informações em mãos, né? Se leva na mala de mão todos esses documentos, não se despacha documento e coisas de valores. Então, por exemplo, também essa parte de computador, celular, isso tudo conosco sempre na mala de mão. Pode passar, Débora. E aí, umas sugestões do que não levar, né? A gente fez um checklist dessa documentação que tem que estar conosco na mala de mão. Na mala despachada, né? Sugestões, obviamente, de roupas, acessórios, etc., os itens de higiene como um todo, eletrônicos, medicamentos com prescrição. Na mala de mão, a gente só leva medicamentos que a gente vai tomar no voo. O restante dos medicamentos que estamos levando para o exterior vão na mala despachada. É muito comum levar uma necessaire com uma farmacinha básica.
tá? Se tiver grande quantidade de um remédio, gente, é importante que este remédio vocês tenham a prescrição médica. De preferência em inglês, se não tiver só em português, pelo menos, né? O item da substância ali do remédio, aquele oficial de imigração já vai conseguir visualizar. E remédio não se leva pílulas soltas, se leva dentro das cartelinhas, etc., com para ele ver que não são pílulas soltas, então faça uma farmacinha básica, mas ainda mantenha o remédio dentro da embalagem. O que não levar, lembra que eu falei que o inverno, desculpa, é rigoroso no Canadá, as roupas de inverno, né, do brasileiro geralmente não servem, e é muito mais barato comprar lá, então não se leva roupas de inverno nesse momento, além do mais que vocês estão indo no verão, vão ter tempo de adaptar, e lá no Canadá é muito mais barato. Não se leva nada orgânico na mala também, frutas, vegetais, eu quero presentear alguém com um docinho artesanal ou com alguma coisa, isso não se leva. Se for levar alguma comida, alguma coisa que queira dar de presente, um vinho, uma cachaça, um chocolate, qualquer coisa, tem que ser coisas lacradas, industrializadas, selo do Ministério de Agricultura. Eu quero levar um queijo da minha região para presentear alguém. Isso não pode, nem um doce artesanal. Então, lembra, se for qualquer alimento, é industrializado, é lacrado com selo de Ministério de Educação. E viagem fácil, né, gente? Para não pagar excessos, nada muito pesado em si. Pode ir passando, Débora. Bom, todo aquele checklist de documentos, gente, como eu comecei a adiantar antes, é exatamente para receber na chegada o study permit, né? Ao contrário de um turista que só passa por uma imigração, recebe o carimbo e o que manda o status daquela pessoa no país é o visto que está no passaporte. Quando a gente fala de estudo e trabalho no Canadá, o status, na verdade, o visto é só para vocês entrarem no país. O status de vocês é definido pelo permit. Então, no caso de vocês, o study permit. Se o programa de vocês tiverem copy, esse tipo de coisa, vocês mencionaram isso no visto, na chegada vocês também recebem um study e um work permit. A imagem desse study, desse work permit, está na tela, né? Parece um certificado, um diploma. Ele é impresso lá na hora, na chegada de vocês no Canadá. Fiquem muito atentos se não tem um erro de digitação, às vezes pode acontecer do oficial errar alguma letra no nome, algum ano na data de nascimento. Este documento é o documento principal de vocês no Canadá, então dê um double check na hora que vocês receberem ele, que ele vai ser utilizado futuramente, tá? Então, o study permit todos vocês vão receber. Se o programa de vocês tem um componente de trabalho e vocês mencionaram isso no visto, além do study permit também virá um work permit, né? Vocês vão precisar desse work permit para estágio, esse tipo de coisa, para o co-op. Somente o study permit, ele também permite aquele estudante trabalhar as 24 horas semanais, são as regras de um visto de estudante no Canadá, de um estudante de ensino superior, como é o caso de vocês, tá? Então, isso vai ser dado na chegada, no aeroporto, né, no ponto de chegada, geralmente é Toronto, né? Então, é lá que se recebe esse permit, é logo após a imigração, tá? Pode ir passando, Débora. Então, gente, passou, né? Já juntamos os documentos, já aplicando para o visto, fizemos a mala, um checklist, viajamos para o Canadá, passamos pela imigração canadense, recebemos o study permit. Ótimo, bem-vindo ao Canadá. Vocês agora estão no saguão do aeroporto, né? Já passou por toda essa burocracia. Quem solicitou esse serviço de transfer compartilhado, isso aí é uma fotinho da van que é feito o transfer compartilhado, então vai ser, vocês terão um voucher exatamente para tem um ponto de encontro lá no aeroporto, tem um guichezinho dessa empresa que chama Robert Kill, então é a empresa que faz esse transfer, ela tem lá no desembarque o guichê, de 2 em 2 horas sai uma van dessa do aeroporto de Toronto para o centro de London. Eu sei que tem gente que está viajando, eu e Débora às vezes fazemos isso também, voamos até Toronto,
Às vezes o preço da passagem é o mesmo, voo até Toronto, se for de Air Canada, né? Chega no terminal da Air Canada, passa pela imigração e pega um voo até Londres, é menos de meia hora esse voo até Londres também, é sempre válido olhar na hora que estiver buscando a passagem. E ótimo, bem-vindo ao Canadá. Uma última dica: às vezes no próprio aeroporto ficam presentes, dependendo do horário de chegada de vocês, fica presente também o Canada Service. O Canada Service é o órgão que dá aos canadenses e estudantes como é que chama, Débora? O CPF Sim, canadense? sim, sim, O number. SIN number. Então, Uhum. SIN é abreviação de Social Insurance Number. Vou Muitas explicar das para vezes ele. vocês conseguem ter isso no próprio aeroporto. Então, estou finalizando essa parte de aeroporto, de chegada, e a Débora vai dar sequência. Bem-vindos ao Canadá. Agora a Débora é a guia de vocês. Bom, gente, chegamos até essa etapa, né? Então, o que esperar a partir do outro lado já do Canadá? Então, vou falar agora sobre os Ambassadors Check-ins, alguns itens essenciais para vocês, recém-chegados, o fan card e o material acadêmico que vocês vão precisar. Bom, então, anotem esse número de telefone para qualquer situação que vocês precisarem. Esse é o departamento do Facial Cares, que é o nosso departamento de acolhimento. Tá? Então, não se assustem se alguém do Facial ligar para saber se está tudo bem, se vocês estão precisando de alguma coisa, se têm alguma dúvida. É comum isso acontecer, mas pode ser também por e-mail, tá? Só para vocês saberem que, sim, temos estudantes voluntários que fazem esse tipo de serviço dentro do departamento internacional, e a gente também queria deixar com vocês esse número de contato do departamento do Facial Cares para qualquer necessidade que vocês tenham nesse momento de chegada, tá? Que vocês precisem. Bom, itens essenciais. Como o Daniel estava falando, o Social Insurance Number, mais conhecido como SIN Number, é essencial. Eu acho que eu estou vendo aqui as mensagens, me distraí. Então, esse é um item essencial que vocês vão precisar obter para poder trabalhar no Canadá. Então, lembrando, todos os estudantes internacionais, né, como vocês estão começando um programa, qualquer que seja eles, né, que estão aqui no grupo, vocês vão ter a permissão para trabalhar part-time durante todo o tempo do programa e a partir do primeiro dia de aula, mas vocês vão precisar do Social Insurance Number. Então, esse número, vocês como estudantes vão poder solicitar, podem, em algum momento, dependendo do horário de chegada, dentro do próprio aeroporto, lá em Toronto, ter um representante, um standzinho do Service Canada, que é o órgão que emite, lá no aeroporto, e aí, dependendo do horário, vocês podem já fazer por ali mesmo. Se não, também não fiquem preocupados, porque podem fazer online, fazer essa solicitação online. Tem também o Service Canada no Downtown, que é um prédio bem conhecido também, de fácil acesso no centro da cidade, para solicitar. E dentro do campus, todo início do ano, a gente tem um representante do Service Canada dentro do campus, para facilitar também essa emissão, tá? Do número de vocês do CPF canadense, enfim, vocês vão ter. Outro item essencial é o cartão de número de telefone, né? Então, a gente está disponibilizando aqui os nomes das empresas mais conhecidas para vocês terem de referência. Então, a gente tem a Bell, tem a Rogers, Telus, Virgin Mobile, Freedom, ChartR. Isso é só uma questão assim de preferência mesmo de vocês, de pesquisarem qual que vai dar uma vantagem maior para vocês. Eu vejo que uma média de gasto dos estudantes é em torno de $50 mensal, e aí vai depender do pacote que vocês escolherem, obviamente. E nessa semana de orientação que a gente faz, né, do Departamento Internacional, a gente costuma ter um representante ou outro dessas empresas de celular, para caso vocês queiram, ter esse serviço mais cômodo lá dentro também, mas é super simples de vocês adquirirem um cartão, um SIM card, né, do telefone. E para quem não tem ainda, não conseguiu e está esperando chegar lá, no aeroporto de Toronto, vocês vão ter acesso ao Wi-Fi, tá? Então, tranquilo também para vocês se comunicarem, para dizer que chegou, nesse momento assim, né, de transição, até vocês terem, enfim, o número do celular canadense. Tá? Tem Wi-Fi também dentro do campus, tá? Se vocês não conseguirem já de imediato.
Outro item essencial é o Banco Canadense, que vocês vão em breve abrir, né, uma conta, e aqui tem os nomes dos bancos mais conhecidos, o CIBC, o TD Canada Trust, Scotiabank, Bank of Montreal. Todos vocês costumam ter a conta estudantil, né, porque aí vocês não pagam taxas, fica mais fácil essa operação. É tranquilo de abrir a conta, né? Vocês vão ter que apresentar a documentação que vocês já são estudantes do Pension, o visto. É um processo também relativamente fácil. A única questão assim que eu chamo a atenção é por conta, né, que eu vejo nos grupos de brasileiros e tal, falando sobre crédito, né? Então, o cartão de crédito vai depender muito também do histórico de vocês, assim, de quanto que eles vão liberar de crédito no cartão. Então, isso é uma questão assim que vocês vão adquirindo com o tempo, o credit score. E aí você tem que ser um bom pagador no Canadá, pagar as contas em dia direitinho, para ir ganhando crédito e abrir mais opções ali de limite, né, no cartão de crédito. Então, nesse início até nem é bom, né, ter tanto limite, que vocês vão estar ali entendendo como é que tudo funciona, a vida nova. Então, só com uma curiosidade assim para vocês. Mas se tiverem dúvida nesse processo, podem falar aqui no chat que a gente vai respondendo. E nessa semana de orientação, a gente também costuma ter algum representante de banco dentro, só para dar informações, mas fica a critério de vocês onde abrir, se vai ser mais próximo da casa de vocês ou próximo do campus, tá? Uma questão mais pessoal também. Bom, o cartão que, de fato, todos os estudantes têm é o FENCARD, então essa aí é a fotinho do nosso Falcon, né? Que Falcon é o nosso mascote, todos vocês são chamados de Falcons a partir de agora, enquanto estudantes do FENCHEL, mas aí vai ser substituída a foto de vocês já podem fazer o upload nesse link que a gente está colocando aqui para vocês, então façam uma foto bem atual de como que vocês estão, porque esse é o cartão tanto vai servir para dentro do campus, para vocês acessarem todas as facilities que a gente tem, tipo um laboratório, ou uma academia, como uma forma de apresentação também. Eu vou na clínica médica, apresento cartão, a gente tem a clínica dentro do campus. Então, você utiliza muito esse FunCard dentro do campus, você pode colocar crédito nele, dinheiro, né, transferir dinheiro para esse cartão para utilizar dentro das dependências ali numa Starbucks, num Tim Hortons, num restaurante, e utilizando, se não quiser levar o seu cartão de crédito. Ele também vai servir para você adquirir descontos na cidade. Então, vou no supermercado, no Walmart, numa farmácia, e eles normalmente têm descontos para estudantes, então vocês podem apresentar o FunCard para comprovar que vocês de fato são estudantes. Outra situação, né, que é super importante vocês terem, porque ele vai ser o passe de ônibus. Então, esse mesmo cartão vocês vão utilizar para subir e descer do ônibus, né? Na verdade, é só uma vez, né? Você vai subir do ônibus, aí tem uma catracazinha ali, né? Digital, você coloca o cartão, por isso que agora já está digital mesmo, né? E aí vocês, não, desculpa, vocês vão retirar esse cartão, o FunCard que está digital é o do MoreCare, né? Do Seguro-Saúde. Esse cartão ainda é físico, vocês vão retirar o cartão do FunCard no Main Campus, a maioria de vocês estão, né, estudando no Main Campus. Então, quem está no Main Campus vai no bloco E, na sala 2020, no segundo andar, e lá tem a sala onde vocês vão poder emitir o cartão depois que vocês fizerem o upload. Então, quando vocês fazem o upload da foto, é bom aguardar um pouquinho, que vocês vão receber uma confirmação de que o cartão, né, foi feito o upload com sucesso e tal, e aí vocês já podem ir para essa sala lá no Main Campus para retirar o cartão. Então, vocês podem organizar, quem chegar no Canadá um pouquinho antes, né, do início das aulas, podem ir lá uma semaninha antes, alguns dias, para ver se vocês já conhecem, fazem uma familiarização, né, no campus, e já retiram. Agora, se vocês estiverem em outro campus, né, no downtown, acredito que não, nesse grupo acho que a maioria está no main campus, mas quem tiver dúvida fala aqui com a gente, mas quem estiver estudando nos outros campos, no downtown, no sul, aí retira lá mesmo, tá, o FunCard. Bom, e aí falando, não tem custo, tá, gente, para a emissão desse cartão físico. Agora, se perder, aí tem um custozinho que acredito que seja em torno de $25, tá? Então, estejam sempre de olho para ver onde é que está, porque ninguém quer ter custos, né, desnecessários extras. Mas não tem custo essa impressão inicial, não.
Aí ele também vai ser utilizado para o passe de ônibus. Então, lembrando que o BusPass vocês já pagaram junto com a fatura do primeiro semestre. Então, vocês não vão precisar se preocupar com nenhum custo adicional sobre o ônibus até final de agosto, tá? Então, vocês pagarão proporcional para a utilização nesse período. Quando vocês receberem a invoice para começar o intake de setembro, aí sim vocês vão ser, vai ser adicionado o valor do montante referente ao ano inteiro, tá? Que vai ser de setembro até final de agosto. E aí o BusPass é em torno de no máximo $300, uma média, tá? Então, por agora, vocês estão com esse passe de ônibus ilimitado, não é só para ir para o college, voltar para casa. Então, dentro da cidade de Londres, vocês podem utilizar. Aí tem um app, né, um aplicativo que vocês podem baixar para poder ver, né, mais detalhes sobre as rotas, os horários, mas o Google também é super bem utilizado também, né, para vocês verem as rotas. E basicamente é só encostar ali para liberar. E uma informação também que a maioria, né, dos estudantes tem dúvida é a partir de quando. Então, se vocês chegarem uma semana dentro dessa janela, não um mês antes, ele não vai estar valendo ainda, tá? Ele começa a valer no primeiro dia de aula de fato. Agora, tem sempre aquele estudante, eu fui um dia antes, começou a valer. Então, assim, podem testar um dia antes quando vai ter orientação, vai ter outras, né, atividades antes do primeiro dia de aula. Então, podem ir testando, mas oficialmente ele começa a valer a partir do primeiro dia de aula, tá? E uma informação também, uma dúvida super comum que eu vejo dos estudantes é, nesse início que vocês vão utilizar sem o passe, tenham trocado, dinheiro, moeda, trocadinho mesmo, porque eles não dão troco, tá? Para utilizar o ônibus na cidade, se tiver que pagar nesses dias que antecede a cobertura, tá bom? Falando aqui dos aplicativos, né? São inúmeros aplicativos, mas a gente gosta de dar algumas dicas. Primeiramente, o do Fenchel, tá? Que é o State Safe. O Canadá é um país seguro, London também é uma cidade segura, mas o Fenchel, como é um college público de grande porte, a gente tem um aplicativo para qualquer emergência. Então, baixem esse aplicativo para vocês terem acesso. Então, são informações de segurança mesmo. Então, pode até ser em relação a clima. Então, por alguns momentos, uma grande nevasca, de repente, em Londres, se acontecer, a gente vai se comunicar. O college não vai funcionar nesse dia, também tem essa comunicação. Então, se você precisa acessar a segurança do Fenchel, vocês podem acessar por ali. Então, qualquer situação de emergência, podem utilizar o Fenchel, né? Ninguém quer que utilize, mas façam um download para ter aí no celular de vocês. O Google Maps, né, como eu falei, super tranquilo, funciona bem lá em London, só para vocês saberem as rotas direitinho. A cidade é grande, tá, gente? Não é tão pequenininha, não. Dá para se perder em London. Eu mesmo e Daniel, que a gente já vai para London, mas acho que já vai ser a quarta vez que a gente vai, né? Então, eu não conheço London toda, né? Então, é bom ter o Google Maps para ir se familiarizando com os bairros e as rotas de ônibus também. Um outro aplicativo é o AllTrails. Então, como o Daniel apresentou no início, né, a cidade tem o apelido de The Forest City, são muitos parques. Então, e o canadense em si tem o hábito de acampar, né? Não sei se vocês acampavam no Brasil antes, mas há essa grande possibilidade de vocês se tornarem, né, exploradores aí dos campos, e são campos maravilhosos, bem estruturados, é outra experiência, né? A gente pensa aqui no Brasil em campo e já pensa, né, no perrengue. Lá não, lá é uma atividade bem prazerosa. Então, o AllTrails, tanto para acampar, ou como também para fazer uma caminhada dentro desses parques, porque são mais de 470 parques e eles se interconectam. Então, se vocês pegam um parque, não vou passeando por aqui, daqui a pouco você já está no segundo parque, nem está sabendo. Então, dá uma olhadinha no AllTrace para vocês também entenderem a dimensão desses parques, é bem bacana. Outro aplicativo legal para vocês terem, né, estudante internacional, sempre o que puder economizar é bem-vindo. Então, a gente tem esse aplicativo que é super conhecido lá, que é o Flip, que são descontos, tanto em lojas de conveniência, em farmácias, supermercados, itens que vocês precisam comprar, de repente, um liquidificador e tal. Então, inclui ali o Walmart, né, lojas, né, como as lojas de 1,99, né, que não existe mais 1,99,
mas são várias lojas com descontos, então podem baixar lá. Talvez se vocês entrarem agora, não vão conseguir fazer o download, porque ainda estão no Brasil, mas chegando lá, a Apple Store ou a Play Store ali do Samsung já vai permitir pela geolocalização de vocês, tá? Bom, e aí falando desses recursos, né, dessas ferramentas que a gente tem para vocês estudantes. Então, basicamente, são duas ferramentas que vocês, uma, já devem estar familiarizados, que é o Web Advisor, e a outra é o Facial Online. Tá? Vamos falar primeiro sobre o Web Advisor, que esse daí é a secretaria, todos vocês estão aqui, se já têm essa senha e esse login. Se vocês não têm, podem deixar aí uma mensagem, porque o que acontece? Uma vez que vocês se matriculam, já chega uma mensagem automática para o e-mail de vocês, e aí pode ir para o spam. Então, não julgo se vocês não tiverem acesso ainda, é só avisar a gente, que a gente ajuda a fazer uma nova senha para vocês terem um acesso ao Web Advisor, que é onde você vai ter todas essas informações dos seus dados, né? Ali, quando a gente marca ali Demographic Update, são os seus dados e a sua localização. Então, uma vez chegando em London, já atualiza o endereço de vocês por ali, pelo Web Advisor. Outra informação que vocês já devem estar acessando, que por enquanto não tem nada, né? Quem já está com acesso deve olhar, mas o que eu vejo aqui que não tá me aparecendo nada? É porque vocês ainda, de fato, não começaram. Mas, por enquanto, vocês sim têm acesso ao Bank Statement, né? Que é essa área ali do Account Statement, que é toda a parte financeira. Então, tudo que vocês pagaram via Flywire ou de qualquer outra forma, dentro de alguns dias já aparece ali na sua conta. Então, acompanhe ali, tá? Porque vocês vão ter todo o controle e transparência do que tem na conta de vocês, o que ainda falta pagar. Então, se tiver alguma dúvida, vão pontuando aqui a gente. Outra informação que vai ser disponibilizada ali no Web Advisor é a grade de horários. Então, depois que vocês preenchem o International Student Form, aí sim vocês vão estar com o processo, né, de matrícula finalizado, que aí indica que vocês já têm o visto aprovado e está tudo certo para começar. E em uma média assim, de uns 20 até 30 dias antes do início das aulas, os coordenadores acadêmicos começam a liberar, tá, para quem já está com o International Student Form preenchido. Então, vai aparecer ali a grade de horários para vocês terem visualizar onde que vai ser a sala de vocês, de que horas que vocês vão ter que chegar e sair, etc. Tá? Outra informação bacana aqui no Web Advisor, que vocês vão utilizar, acredito que a maioria, é nessa área de miscelâneos, onde vocês podem preencher um formulário para dizer, né, o estado de saúde de vocês, se vocês estão aptos ou não para poder ter acesso à academia, à prática de esportes lá dentro, tá? do Student Center. Então, a primeira etapa para vocês estarem liberados para frequentar a área social ali, né, de exercícios, né, e tal, é através desse formulário que está em miscelâneos, information. Bom, então, o Web Advisor é a parte de secretaria. Tá? Aí, a outra parte que vocês vão ter muito mais acesso e é diário é o Facial Online. Esse é o dia a dia acadêmico de vocês. Então, ali vocês vão ter comunicação dos coordenadores, dos professores com vocês para dizer sobre os assignments, o que está acontecendo no dia a dia ali daquela disciplina. Eventos também que estão acontecendo no campus, a gente coloca ali qualquer atualização do dia a dia acadêmico de vocês, as notas, quiz também que vocês vão realizando, o e-mail de vocês, do Facial, né? Então, todos vocês têm acesso a um e-mail, e aí normalmente é o nome de vocês, a inicial do nome, underline, depois o sobrenome, depois @facialonline.ca. Então, esse acesso do e-mail é através do Facial Online, então não tem um Outlook, um acesso, né, por fora. Então, tem que entrar no Facial Online para se conectar e vocês acessarem esse e-mail. Então, podem já entrar por ali para ver o dia a dia de vocês, mas por enquanto talvez não tenha muita informação, mas tem tudo, tá? Que vocês precisarem dentro do Facial Online. Então, é muito bom para vocês também. Às vezes o Facial é enorme, né? O main campus. Então, às vezes você não tem noção do que está acontecendo e tal, você está ali entre uma sala e outra e tal. Então, vasculhem bastante ali dentro do Facial Online para ver o que está acontecendo também
dentro do campus, em termos de eventos, vocês vão receber bastante e-mail também. Bom, em relação ao material, né? Então, todos vocês, quando né, já pagaram a tuition e tal, então, em relação ao curso em si, não tem nenhum custo adicional para vocês realizarem, mas a gente, normalmente, nas páginas dos programas, a gente coloca lá a informação de General Expenses, logo abaixo do valor da tuition, que é para justamente o estudante ter uma ideia do quanto que cada um vai ter de gasto em cada semestre relacionado àquele determinado programa. Então, é uma previsão, e aí agora é o momento de vocês começarem realmente a ver com mais detalhes quais são os materiais que vocês vão precisar comprar. A gente tem uma loja que se chama Official Retail Service, então a loja principal, maior, fica no Main Campus, tá? Convido vocês a irem lá e tal, para conhecer. Além dessa loja do Retail Services, tem uma loja que é do Falcon Shop. Então, Falcon Shop não é a parte de material. É possível que vocês esbarrem com a Falcon Shopping achando que é a loja de material. Mas a Falcon Shop é só uma lojinha que é uma maravilha, mas são esses hoodies, são as coisas mais de merchandising, assim, né? Para o dia para extra. Agora, o material é nessa Retail Service que tem online também. Vocês hoje podem entrar no Pension Retail Service online para ver qual é o custo para cada disciplina, para cada curso. E aí vocês vão escolher ali qual é o programa de vocês, e aí depois do programa tem as disciplinas, vocês vão selecionar, e aí vai abrir quais são as opções de material que vocês vão precisar comprar. A sugestão é, entrem agora, só para vocês se familiarizarem, para entenderem o que vai ter, mas deixar para comprar depois da orientação específica do programa, porque o coordenador pode dar alguma dica, pode ter alguma coisa que vocês vão ter acesso de informação depois dessa orientação específica, tá? Mas esse é o caminho para vocês terem acesso a toda a lista de material específica da sua turma, tá? Qualquer dúvida, coloca aqui para a gente. Em relação a laptop, tá? Alguns programas, a gente tem o departamento de IT, que é o IT Service Desk. Esse departamento de IT fica ali no Main Campus também, no bloco E. E aí, o que acontece? Alguns programas têm uma exigência específica de algum laptop, sobretudo aqueles programas que eu estou vendo ali, né? Tem a estudante, a Ellen, né, que está fazendo Artificial Intelligence. Então, esses programas de tecnologia, de IT, ou então programas de design, às vezes tem que rodar com softwares mais pesados e tal. Então, já é um requerimento específico, né, de algum laptop. Então, é obrigatório comprar? Então, tem coisa que não é obrigatório comprar, que você pode encontrar PDF. Então, por isso que você dá uma olhadinha, Helen, na lista, só para você entender, poxa, quanto seria o custo e tal. Mas nessa orientação específica do programa, o professor vai poder dizer se tem alguma diferença do PDF que vocês estão vendo online, se não tem para o físico, tá? Porque realmente vai ter como vocês baratearem muito o custo geral de material, sem precisar comprar tudo que está na lista. Então, é bom conversar nessa orientação do programa, tá? Então, a questão do laptop é que eu vejo que é mais mandatório mesmo, tá? De vocês terem esse laptop que o coordenador está ali indicando. Porque mesmo que você pense, mas de repente eu não estou com dinheiro agora para comprar esse laptop e tal, isso pode prejudicar você de ter um computador que não aguenta, né, rodar os softwares e tal. Então, essa parte do laptop é importante vocês verem. E é onde que vocês podem consultar. Entra também no Financial IT Service Desk, a gente pode colocar o link aqui para vocês, e ali vai ter, de acordo com o programa em si. Então, vai ter o nome do programa, aí clicando no nome do programa vai aparecer qual é o laptop exigido, tá? Também tem sugestões de quem quer comprar um laptop e qual que seria bacana, assim, para vocês terem um laptop novo, quem está se organizando para comprar no Canadá aqui é mais acessível, né, do que aqui no Brasil. Então, fica a dica para vocês entrarem no Essential IT Service Desk. E qualquer dificuldade também, tá, viu, gente? Às vezes, todos os estudantes têm o pacote do Adobe e do Microsoft gratuito.
Então, isso vocês já vão ter a partir do momento que vocês já têm o e-mail do Fenchel. Então, coloca o e-mail do Fenchel, vocês já vão conseguir fazer o download. Mas se vocês tiverem alguma dificuldade, já não estou conseguindo, está dando um bug aqui, né? Aí tem, dentro desse site do Fenchel IT Service Test, tem um chat que vocês podem abrir um chamado e pedir ajuda, sem precisar, né, perguntar lá, né, dentro do departamento do IT. Ah, então, podem utilizar ali para fazer qualquer pergunta relacionada à tecnologia. Então, tá. Aí tem essa gratuidade do pacote Adobe, então não tem custo nenhum para vocês. E também o LinkedIn, tá? Que eu acho bacana, né? Sabem que no Canadá é network, né? Então, coloquem lá, né, o login de vocês do LinkedIn com esse e-mail do Pension, porque aí vocês vão ter acesso ao LinkedIn Learning, que normalmente é só para quem é perfil premium, né, o Learning. Então, vocês vão poder fazer esses cursos gratuitos no LinkedIn, aí posta lá que vocês fizeram e tal, e já vai aquecendo o perfil de vocês no LinkedIn também, adquirindo conhecimento no LinkedIn mais, tá? Se vocês estiverem com tempo agora, já vão ver. Bom, agora falando do seguro-saúde, que é um tópico, né, super importante. Ninguém quer utilizar o seguro-saúde, tomara que não, mas vocês todos estão cobertos. Da mesma forma que eu expliquei ali do BusPass, funciona da mesma forma. Então, todos os estudantes já estão com essa cobertura paga desde o primeiro dia de aula, de 1º de maio, na realidade, até final de agosto. Então, não vão precisar pagar mais seguro-saúde. O que acontece é que 30 dias antes do primeiro dia de aula, vocês estão com uma cobertura emergencial do MoreCare. Então, eu fiquei sabendo que, né, no grupo de brasileiros, o pessoal dá dica, mas tem quiroprata, tem oftalmologista, que você pode ter um óculos, né, por ano, tem um monte de serviço bacana, né, que vocês podem utilizar ali do MoreCare. E aí, a gente tem um portal que vocês podem acessar para ver toda essa cobertura, que é imensa, é muita coisa. Aí tem os valores também, né, para uma situação de emergência e tal, mas é bom vocês olharem com calma que é um PDF, né, um booklet, que a gente chama com todos os serviços. Agora, o emergencial, que são para esses 30 dias, o nome já diz, né, para uma emergência. Então, esses outros serviços a forma completa do seguro é a partir do primeiro dia de aula. Mas, basicamente, para vocês entenderem, o sistema de saúde canadense é um pouquinho diferente aqui do Brasil, mas a maioria do canadense ou de quem está lá, como é que utiliza a saúde? O hospital mesmo, como a gente está, né, acostumado, ele só é para uma situação emergencial, assim, de emergência extrema. O que é mais comum quando você quer, né, ter ali uma consulta é o walk-in clinic. Então, todas essas walk-in clinics estão cobertas pelo MoreCare, a maioria. Mas, na dúvida, eu não sei se essa walk-in clinic que eu passei, que está perto da minha casa, está com a cobertura do MoreCare ou não, vocês podem mandar uma mensagem no chat do MoreCare, ou abrir um chat, ou mandar um e-mail, para ter certeza. Não, eu quero me consultar nessa clínica, se vocês não conseguirem visualizar rapidamente nesse booklet. Então, podem sempre fazer contato antes para saber, para ter certeza, porque tem algumas coisas que são direct billing, ou seja, vocês apresentam o cartãozinho do seguro, que eu vou explicar já já como é que é, e vocês não precisam pagar nada. Outras coisas vocês pagam e depois pegam o reembolso. E aí essa parte do reembolso que eu vejo que é mais chatinha, às vezes, dos estudantes reclamando assim, mas eu precisei, né? Não é na hora, né? Demora um pouquinho, tem que juntar um monte de documento e tal. Então, se puder, é preferível ir para essas que são direct billing, melhor. E é muita informação sobre o seguro de detalhes, né? Então, o MoreCare tem um representante, tem uma pessoa que trabalha no MoreCare, que fica no campus. Então, nessa primeira semana, vocês podem ir lá pessoalmente, perguntar qualquer coisa. A gente já está tendo, né? Na realidade, estava falando com o Rafael esses dias, a gente já está tendo a série, né, de orientações específicas de cada tema. Então, assistam essa do MoreCare. Se não assistir, dá para ver a gravada, mas são muitos detalhes, mas todos vocês já têm essa cobertura, tem clínica médica dentro do campus, tá? Então, para uma situação assim, corriqueira, assim, estou com uma dor de cabeça, estou me sentindo mal, uma dor de barriga e tal,
vai ali no campus, tá? Que é tranquilo. Não, casos de emergência, não acredito que não, mas depende do que é, né? Porque aí por isso que tem esse booklet para você ver o que está coberto, qual o valor de emergência. Ou seja, por exemplo, tem aqui até, eu acho que no próximo slide, não tem. Tipo, gravidez, né? Não é uma emergência, mas pode acontecer. Então, a gravidez não está coberta, porque se você tiver filho, né, parto, nesse período agora, enquanto você estiver estudando, eles consideram como algo pré-existente. Então, tem que dar uma olhada mesmo nesse booklet para ver o que realmente está coberto, é, como a natureza, né, da situação que você vai ter e se comunicar, né, com o Worker. Em relação ao cartãozinho, como é que funciona? Agora, quando vocês estiverem indo para o aeroporto, vocês não vão precisar mostrar nada para o oficial, porque o Daniel está colocando aí, né, o link. Vocês não vão precisar mostrar nada, porque vocês estão nessa cobertura emergencial. E eles sabem que estudante de college é obrigatório, é mandatório, né? Todos os estudantes terem esse seguro. Então, não se preocupem de não estar levando esse documento. Mas a partir do 10º dia de aula, é quando o Fenchel determina ali, não, essa é a lista de estudantes que realmente começaram conosco. Aí sim, o Morecare vai disponibilizar para vocês fazerem o download do cartão, que aí hoje já é digital. Aí tem o aplicativo também, aí vocês vão poder ter esse cartãozinho digital. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, né, mais detalhada aqui do Morecare, do seguro-saúde, vão pontuando aqui para a gente, mas é um seguro bem completo, tá? E a partir de setembro, né, que é quando vocês começam o outro termo, aí sim vocês vão receber o valor adicionado, assim como o Bus Pass, para todo o ano, né, de setembro a final de agosto. As informações costumam também estar na página do programa, mas quem tiver dúvida, fala aqui com a gente, tá? Bom, e aí falando agora sobre o nosso departamento de carreira. Então, esse departamento é um dos mais ativos aqui no Frenchel e é o que a gente realmente recomenda de vocês utilizarem esse serviço. Isso é gratuito, tá, gente? Tudo isso aqui que a gente está falando do serviço de carreiras é gratuito, então aproveitem de fato. O departamento organiza job fairs, né, que é feiras de emprego, 2 grandes feiras por ano, normalmente ali final de setembro, outubro, e uma aconteceu agora em março. E aí, nessas feiras, é uma oportunidade de vocês conhecerem os empregadores, que vão para mais de 100 empregadores. Aí junta todo mundo com stand no ginásio, e aí eles, né, sempre tem vagas em aberto, mas, digamos, essa agora de outubro, quando vocês forem, tem que ficar atenta, né, na data, a gente vai sempre divulgando, né? O college divulga por todas as partes, mas ali na frente online você vai ver qual é o horário e tal, vocês provavelmente vão estar em aula, mas aí encontra um tempinho para vocês irem lá, por mais que vocês estejam pensando assim, mas agora eu estou aqui focado no estudo, no meu co-op não é agora, ou então, eu só vou trabalhar depois do. Não importa, vão para lá para vocês entenderem como é que funciona, como é que é a dinâmica. Antes, a gente tem sessões de workshops para preparar o currículo. No Canadá, você não pega. Aqui no Brasil, acho que é comum, né? Às vezes a gente, uma vaga de, sei lá, recursos humanos. Vou colocar o mesmo currículo para tudo que eu vejo, que é recursos humanos. Não. Você tem que olhar em detalhe qual é a descrição da vaga. Isso dá um trabalho. Você vai ter que olhar a descrição da vaga, vai ter que fazer um match com a sua experiência, às vezes tem experiência sua que não é relevante para você colocar no currículo para aquela vaga. Então, isso tudo vai ser dado dica do nosso departamento de carreira. Então, se você, não, mas no meu caso específico, o que é bom eu colocar ou não, pode marcar um horário one-on-one com esses consultores, tá? Para utilizar esse serviço, porque tem que estar preparado de fato, e esse é o nosso objetivo, é preparar vocês. A gente tem um guarda-roupa de roupa profissional, para vocês pegarem roupa emprestada, se vocês conseguirem uma entrevista e não tem roupa ainda, né, chegou só com aquelas roupas do dia a dia. Então, é gratuito, pega uma roupa limpinha, vai para a entrevista e volta. Há uma série de iniciativas que vocês precisam se engajar. E, obviamente, o emprego, a gente tem um portal também, com várias vagas que eles vão postando ali, conforme vão chegando, porque o departamento tem as associações, o FENSPA tem as associações com as empresas
que estão ali em London. E aí eles passam, ó, a gente está com vaga tal, aí posta nesse portal. E aí vocês olhando, ah, não, eu vou me candidatar, ou será que eu, né, tenho alguma dúvida? Pode perguntar. Então, vocês têm que participar disso tudo, né, para poder entender como é que essa dinâmica, essa barreira, assim, tem uma certa barreira do primeiro emprego canadense. Então, é natural do brasileiro, do estudante latino, ah, eu já tenho muita experiência na minha área, estou fazendo um curso, acho que vou chegar lá e vai ser tranquilo. Pode ser tranquilo, mas normalmente eles querem saber quem você é lá no Canadá. E aí, quando você não tem essa experiência ainda canadense, para ter uma referência, né, para dizer, olha, eu já tive esse emprego, eu, né, era assíduo, tinha soft skills e tal, eles não têm a quem perguntar lá no Canadá, então pode ser um pouquinho mais complicado. Então, a minha sugestão, a nossa sugestão, na realidade, é o que vocês puderem também de se engajar nos projetos que existem, às vezes são os projetos do próprio curso, que aquilo já vai contando como experiência também. Voluntariado é super comum no Canadá, e óbvio, todo mundo quer trabalhar já ganhando dinheiro, mas de repente no início, só para vocês esquentarem o currículo, trabalhem em não dizer qualquer coisa, você tem que ter uma identificação, obviamente, mas agarrem as oportunidades, porque aí vocês vão, ó, galgando e vão crescendo dentro do Canadá, tá? Bom, mas são várias dicas, e a gente vai... Oh, meu Deus! Pronto. E aí a gente vai ter o Facial Works, que é nesse primeiro dia de orientação, quando a gente faz, né, o Welcome Orientation de todos os estudantes internacionais, tem os consultores do Facial Works também dando as orientações de como é o mercado de trabalho canadense, como vocês podem ir se preparando, qual é a ajuda que a gente, né, vai dar para vocês, todo esse suporte. Então, esse é no primeiro, no dia antes do dia da orientação específica do programa, que a gente vai fazer um resumo, né, das datas importantes no slide seguinte. Bom, e aí, falando sobre os direitos, né, vocês vão ser trabalhadores, né, mesmo que durante esse part-time, né, a permissão fora do campus é part-time até 24 horas por semana, dentro do campus não tem limite de horas para vocês trabalharem dentro do campus, mas quando a vaga é paga, ela tem que ter minimamente o valor da província, tá? E na província de Ontário, a hora mínima paga é 17,20. Então, nenhum empregador, se vocês olharem ali, uma vaga que está dizendo que é 17,20, mas na hora da entrevista ele quis me pagar um pouquinho menos, não aceitem, tá? Porque realmente isso é lei e nenhum pode ficar com o passaporte de vocês. O SIN number, né, que é o CPF, é confidencial, não falei lá no início, mas agora é super importante essa informação, porque aqui no Brasil a gente bota CPF em qualquer situação, na farmácia, na fidelidade, né, num login, a gente coloca o número do CPF. No Canadá, não, isso é sigiloso, é só nessa etapa final ali de contratação, então não coloquem o SIN number de vocês e não saem dando assim o SIN number, tá? E dependendo do trabalho, não, vou trabalhar lá numa fábrica e tal, tem que ter as condições, né, seguras para vocês, então tem que utilizar os equipamentos, né, e tal, tem que tratar... Tá, esse é o Daniel que está colocando aqui. Bom, então, só para vocês entenderem que, enquanto estudantes internacionais, vocês têm os mesmos direitos, tá? Como um trabalhador comum, né? Então, a gente coloca aqui as regras, a legislação, tudo certinho para vocês, quem tem interesse, né, de saber o maior detalhe sobre essa legislação, está aqui, gente. E o trabalho voluntário, né, obviamente, não é remunerado, tá? Mas é extremamente bem visto no Canadá, por várias razões, né? Tanto para vocês já irem se adaptando à cultura canadense, entendendo como é que eles pensam e tal. E eu digo eles pensam, é todo mundo, né? Vocês vão estar ali no dia a dia de vocês com estudantes do mundo inteiro, e aí no ambiente de trabalho também é assim. Então, é muito importante vocês entenderem, se possível, começar com algum voluntariado ou algum trabalho, né, na área de serviço, só para ir já fazendo o currículo de vocês. E aqui a gente tem algumas datas. Quer entrar aqui, Dani, para fazer a revisão, ou eu sigo? Claro. Bom, gente, como vocês estão vendo na tela, acho que você passou.
Então, só para recapitular, né? A janela de chegada é entre 1º de abril e 4 de maio, porque 5 de maio vocês têm que estar basicamente dentro de sala de aula, é o dia da orientação específica do programa de vocês, né? Então, esse é o primeiro compromisso obrigatório e presencial, é no dia 5 de maio, no dia 6 é realmente o primeiro dia de aula, um dia antes são as orientações do programa de vocês, né? Lembrar que tem que submeter todos os documentos via International Student Form até o dia 7 de abril, isso é o que finaliza a matrícula em si de vocês. Se o visto não sair, a gente pode adiar esse início de visto, adiar esse início de curso, e a gente ainda vai enviar para vocês, está a ser confirmado, uma orientação que a gente faz presencial lá no campus para os estudantes internacionais. É uma palestra de boas-vindas com dicas de culturas canadenses, esse tipo de coisa. Assim que sair o horário certinho, a gente encaminha para vocês. Mas eu acho que o importante ressaltar deste slide é tanto o deadline para o preenchimento do International Student Form, quanto o primeiro dia de aula. No começo foi perguntado também sobre o REIT, isso não se aplica a todos os cursos, mas se aplica à maioria deles, né? REIT é uma matéria de inglês, gente, que vocês podem eliminar a matéria caso façam o assessment, o teste. Então, quem tem um REIT no currículo, quem não tem pode ignorar, mas quem tem um REIT no currículo recebeu um e-mail com instruções para fazer esse assessment. Não é obrigatório. Se fizer o assessment e passar, essa matéria REIT, que é um inglês acadêmico, basicamente, ela é eliminada da sua grade curricular. Se não fizer o teste, ou se fizer o teste e não passar, né, o REIT vai continuar na sua grade curricular ao longo do primeiro semestre. Então, a maioria dos cursos tem, sim, essa matéria, mas não são todos, e quando tem, é possível eliminar. Chequem o e-mail de vocês para as instruções de como fazer o teste. Ele tem uma janela, é até o dia 11 de abril. No fim deadline. Você falou? O deadline do REIT. Não, do Tudo certo? talento, né? Eu acho que está lento a internet. Não, o fee deadline do segundo termo, estava ali na outra página. Perfeito. Lembrar, né, que o segundo termo vai começar em setembro, igual o prazo de pagamento desse primeiro termo, né, foi em março, o prazo de pagamento do segundo termo é no final de junho. Então, já lembrar também, né? Sempre o próximo termo, gente, os termos se pagam 2 meses e meio antes deles iniciarem. É quando vocês são cobrados, vocês recebem uma invoice, que, ou seja, uma cobrança por e-mail, e o extrato também fica disponível para vocês no Web Advisor. Vocês devem ter recebido por e-mail também, agora está acontecendo, a gente está fazendo essa orientação hoje à noite em português para vocês brasileiros, mas nosso departamento, a gente faz parte do departamento internacional, eles passaram a semana fazendo orientações também de 1 hora de duração, com temas específicos, estão no YouTube também do nosso canal, Fashion International, no YouTube. Então, eles aprofundaram mais, fizeram uma sessão por dia de temas específicos. Um dia só para o More Care, um dia só para os Student Services, um dia só para o Fashion Online. Quem não assistiu, assista, e já já isso vai estar divulgado em nosso YouTube também. Nós vamos lembrar vocês via o nosso canal do WhatsApp. Daniel, tem uma pergunta, pode? Ou Claro, quer que eu espere o final? Pode fazer pode agora? falar. Tá. Então, você falou que agora a gente tem até o final de junho para deixar a segunda parte paga. Eu já tenho essa Certo. informação. Eu já tenho essa informação no Web Advisor. Eu não lembro de ter. Eu andei procurando para ver como que está essa questão de pagamento. Não tem nada ainda, né? No seu Web Advisor agora só vai ter um extrato do que você pagou neste momento. Ah, um É, mês antes,
prazo de pagamento, ele vai entrar essa cobrança. Você vai ter um mês para fazer esse pagamento desse segundo semestre, tá? Então, ele ainda não mostra agora, mas a gente já está adiantando que o prazo de pagamento do segundo semestre é no final de junho. Tá, não tem onde agora eu ver exatamente esse valor certinho e para É, já começar a a Débora está não. compartilhando a tela dela. Nesse link, Débora, coloca o link no, Vou colocar no no chat para a chat. gente, por favor. Uhum. Então, agora só tem essa tabelinha no site lembrando quais são as datas de pagamento. Então, quem vai para o level 2, começar, né? Vocês que estão no Summer de 2025 tiveram que pagar até o dia 14 de março de 2025. Na tela da Débora, vocês estão vendo só de 2024, né? Ainda não foi alimentado, mas todo ano é basicamente a mesma coisa. No seu Web Advisor vai aparecer o valor exato para o seu curso, né? Então, neste link é só para vocês verem a data de pagamento de cada termo. Porém, o valor exato e essa cobrança vai entrar exatamente em maio, ele entra te lembrando, né? Prezado estudante, seu segundo termo vai começar em setembro, até junho, em favor pagar XYZ. Tá, Daniel, obrigada. Coloquei o link no chat para vocês. Obrigado. Bom, nesse site ele relembra da parte social, né, gente? Agora focamos muito em preparação dos documentos, focamos muito no sistema do dia a dia lá, né? No BusPass, da carteirinha de estudante, que é o FunCard, do teste de inglês, que é o REIT, né? Que é opcional, dos sistemas Web Advisor, Fashion Online, Morecare, que é a seguradora. E aí agora a gente vai encerrando com algumas dicas de adaptação e sociabilidade em si, né? Nós estamos indo estudar no exterior, essa parte é super importante de criar network, de se envolver, de se adaptar, né? Então, tem alguns recursos, a faculdade tem o Student Union, né? O equivalente a um DA-DCE, para quem já fez universidade aqui no Brasil, eles fazem vários eventos e dão suporte para os estudantes, né? Não deixe de fazer amizade com seus colegas de sala, com seus colegas de acomodação. Não deixe de frequentar novos ambientes. Para quem é religioso, não deixe de frequentar ambientes religiosos. Ou, para quem não é, também é uma forma de criar network. Bares, restaurantes, os festivais de verão. Busquem fazer. Pode ir passando, Débora. Uhum. Bom, essa sessão está sendo enviada. Esse é o telefone do Departamento Internacional, esse é o e-mail geral do Departamento Internacional, é exatamente onde eu e a Débora trabalhamos. A Débora já mencionou, é lá no prédio E de escola, sala 2025, ou seja, no segundo andar, é exatamente quem recebe vocês no campus. Então, esses são alguns canais direto, além, claro, dos nossos canais que vocês já possuem. Esse departamento, além de mim, da Débora, que ficamos baseados no Brasil, lá no Canadá não faltam outras pessoas para ajudarem vocês. Então, a gente tem consultor de imigração, consultor acadêmico, pessoal de admission, Student Life Coordinator, vocês podem fazer appointment com eles, então eles são acostumados a lidar com todas as culturas, não deixem de usufruir do nosso departamento internacional, afinal, seja para questões mais práticas como extensão de visto, esse tipo de coisa, pedir WP, até mesmo com life coordinators sobre adaptação e etc. Aqui a nossa rede social. Todos vocês já Já devem falo. seguir a gente no Instagram, né? Do Departamento Internacional, principalmente no LinkedIn, acho que vale super a pena seguir todos os canais de LinkedIn, do Fashion, né?
Fashion Global, o Fashion International, o Departamento de Carreiras, todos eles postam algumas vagas, fiquem ativos, o canadense adora LinkedIn, então não deixem de participar até dos workshops How to Rock Your LinkedIn Profile, é um dos workshops que estará dentro do Fashion Online de vocês, então aí algumas dicas para vocês irem nos acompanhando nas redes sociais. E quando vocês estiverem lá, gente, a gente adora também saber como é que está sendo o dia a dia. Marca a gente que a gente reposta, porque quem já não segue a gente vê que a gente está sempre colocando ali o dia a dia do estudante. Então, vai ser muito bem-vindo. Esses aí na tela são algumas dicas do que seguir, né? London Economic Development Corporation, alguns dados econômicos da cidade, eles fazem feira de carreiras, etc. É interessante de seguir. O Fashion Student Union, o FSU, organizam vários eventos, né? Esse London's Pretty Cool Podcast, apesar de ser um podcast, ele dá muitas dicas da cidade, de eventos culturais e musicais que estão acontecendo. Muitas das atividades acontecem no Covent Garden Market, então é uma referência de eventos culturais gastronômicos da cidade, não deixem de seguir. Inclusive tem restaurantes brasileiros lá, nós vamos falar deles aqui já já. Pode ir passando, Débora. Esses são alguns exemplos de brasileiros que estão lá em London e o segundo da lista, o I Love Pastel, ele está inclusive dentro do Covent Garden Marketing. Ao lado, a menos de um quarteirão, está o Whipperberry, que é uma loja de açaí, também é de brasileiros, sorveteria. Nesse site Brazilian Market, eles são de pessoas que estão no Canadá e se ajudam. São produtos brasileiros dos mais variados por todo o Canadá. Para quem se interessa por futebol, tem uns brasileiros que se organizaram e montaram um time lá em London, Brazucas FC London. Para quem vai com pets, né, o Staples Animal Hospital é administrado por brasileiros, é um hospital veterinário para pets e administrado por brasileiros. Então, tem alguns brasileiros empreendedores e fazendo sucesso lá em London, inclusive, todos eles ex-alunos do Fashion. Lembrando que vocês vão receber um e-mail com a gravação e com um quiz para concorrer a um moletom, a um Rudy do Fashion. Pode ir passando, Débora. E agora, perguntas.